Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais essa nossa análise. Hoje a gente tem em mãos uma passagem que, olha, à primeira vista parece uma conversa bem simples, né, Aham, sobre comida, exato. mas que muito rapidamente se transforma em algo muito, muito maior. A gente está em João capítulo 4, logo depois daquele famoso encontro de Jesus com a mulher samaritana. Isso, junto ao poço. Exato. E os discípulos voltam da cidade, trazem o almoço, prontos ali para uma pausa, mas eles encontram Jesus com uma energia que eles não compreendem. Uhum. E é essa cena que levanta a questão que vai guiar a nossa conversa hoje. O que é que realmente nos sustenta? O que nos alimenta? Porque os discípulos, bom, eles pensam em pão. Claro, é óbvio. Mas a resposta de Jesus é enigmática. Ele diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então, a nossa missão aqui, com base em vários comentários e estudos, é desvendar esse quebra-cabeça. O que é essa comida e como isso se conecta com a imagem de uma colheita urgente que ele descreve logo em seguida? Exatamente. E o interessante é que as fontes que a gente tem aqui, de comentaristas como D.A. Carson, John MacArthur, até teólogos clássicos como João Calvino, todos eles concordam que essa passagem é um ponto de virada. Jesus está tentando, sabe, recalibrar a perspectiva dos seus seguidores mais próximos. Recalibrar, boa palavra. Sim, a gente vai mergulhar nessas camadas de significado, o contexto da época, a força das metáforas e, claro, a aplicação espiritual, para entender a natureza e a urgência do trabalho que ele estava apresentando. Certo. Então vamos começar por aí, por essa declaração que deixou todo mundo confuso, né? Sim, completamente. Eles oferecem a comida e Jesus recusa. Diz que o alimento dele é outro, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Imagina a cena, né? Eles devem ter se olhado, tipo, será que alguém já trouxe comida para ele? Exato. Mas essa ideia de alimento espiritual, ela era comum para eles, era algo que eles entenderiam de imediato. Olha, era e não era. E o comentário histórico-cultural ajuda muito a gente a entender isso. A ideia de que a palavra de Deus ou a obediência a ele era um tipo de alimento, isso não era totalmente estranho ao pensamento judaico. Ah, então já existia um Já precedente. existia. O profeta Jeremias, por exemplo, ele diz no livro dele: "Achadas as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração." Então a metáfora, ela já estava lá. Entendi, não foi uma ideia que saiu do nada, então. Não. Mas o que Jesus faz aqui é levar esse conceito a um nível muito mais pessoal e muito mais ativo. Ele não está falando só de receber a palavra como alimento. Certo. Ele está falando de fazer a vontade de Deus como sustento. E é aqui que o ponto do John MacArthur se torna muito, muito pertinente. Ele argumenta que, para Jesus, a obediência não era um fardo, sabe? Não era tipo cumprir uma obrigação para depois poder descansar. Uhum. A própria obediência, o ato de realizar a obra do Pai, era a fonte da energia e da satisfação dele. Era o que o revigorava. É incrível pensar nisso. Porque a nossa tendência é ler a história da mulher samaritana como um evento isolado, um capítulo que se fecha ali. Isso. Mas o que você está dizendo é que para Jesus a tinta daquela conversa ainda nem tinha secado. A obra estava literalmente acontecendo naquele exato segundo. Naquele momento. E era isso que o alimentava. Precisamente. Comentaristas como o Warren Wiersbe e o William MacDonald, eles destacam essa conexão direta, imediata. Jesus tinha acabado de semear a palavra de vida no coração daquela mulher. Uma pessoa marginalizada pela sociedade. Sim. Ele viu a fé brotar ali. Enquanto os discípulos estavam focados na tarefa logística, né, e necessária, de comprar pão em Sicar, Jesus estava engajado naquilo que era o propósito central dele, a redenção de uma vida. A satisfação que ele sentiu ali transcendia completamente a fome física. Isso muda tudo. A conversa com a mulher não foi uma interrupção da jornada. Não, Foi o ponto alto. O verdadeiro banquete estava acontecendo ali, no nível espiritual. exato. E essa satisfação era tão intensa, tão pulsante, que
Ele precisou de outra metáfora, uma ainda mais visual, para explicar para os discípulos a urgência daquele momento. Ele olhou para eles, que só pensavam no relógio da fome, e apontou para um relógio completamente diferente, o da colheita espiritual. E é aí que a gente chega na famosa frase sobre a ceifa. Jesus diz: "Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa." O que exatamente era esse ditado dos 4 meses? Vários analistas, incluindo o D.A. Carson e o William Hendrickson, explicam que isso era muito provavelmente um provérbio rural, algo comum na Palestina. Um ditado popular. Um ditado popular, exatamente. Marcava o tempo médio entre o plantio dos grãos ali no final do outono e inverno e a colheita da cevada e do trigo na primavera. Era uma expressão que significava tipo, calma, as coisas levam tempo, existe um processo natural de espera. O relógio da agricultura. Perfeito, o relógio da agricultura. Um ciclo previsível, sem pressa. Então Jesus Ele está basicamente pegando um ditado sobre paciência, sobre processos longos. Exato, sobre esperar. E virando de cabeça para baixo. Ele está contrapondo um relógio da agricultura com um relógio espiritual, é isso? Perfeitamente colocado, é exatamente isso. Ele diz, olha, vocês estão olhando para o calendário agrícola, mas eu quero que vocês olhem para o horizonte espiritual. E ao dizer que os campos já branquejam, ou seja, estão brancos, dourados, maduros, ele está usando uma imagem poderosíssima de prontidão imediata. A colheita não é para o futuro, não é daqui a 4 meses, é agora. E a maioria dos comentaristas concorda que, nesse momento, ele provavelmente gesticulou na direção da cidade de Sicar. De onde vinham os samaritanos? Exato. De onde os samaritanos, motivados pelo testemunho da mulher, já estavam vindo na direção dele. As túnicas brancas deles à distância poderiam até se assemelhar a um campo maduro pronto para a colheita. Que imagem fantástica! Ele estava dando uma aula com um exemplo vivo em tempo real. Mas o Hernandes Dias Lopes aponta algo crucial aqui. Os discípulos não conseguiam ver isso. Ele fala de uma miopia espiritual. O que causava essa cegueira na visão deles? Essa é uma pergunta excelente, e as fontes nos dão algumas pistas. O fator mais óbvio que o próprio Lopes aponta é o preconceito. Claro. Judeus e samaritanos tinham uma longa história de hostilidade. Para os discípulos, aquelas pessoas se aproximando não era uma colheita. Eram os outros, os hereges. Eles viam barreiras religiosas, culturais. Jesus via almas sedentas. Então o preconceito funcionava como um filtro que distorcia a realidade espiritual que estava bem na frente deles. Totalmente. Mas talvez houvesse algo mais. Poderia ser também cansaço ou uma mentalidade muito focada na tarefa prática. Eles foram à cidade com uma missão: comprar pão. Eles estavam com a lista de tarefas na cabeça. Exato. E é algo com que a gente pode se identificar. Às vezes estamos tão focados em resolver o problema imediato, o pão do nosso dia, que não erguemos os olhos para ver as oportunidades de significado, de conexão que estão ao nosso redor. A cegueira deles era uma mistura de preconceito cultural e uma preocupação com o temporal, que os impedia de ver o eterno. E isso nos leva direto para a próxima parte da conversa de Jesus. Depois de falar da urgência da colheita, ele introduz uma dinâmica de trabalho em equipe, por assim dizer. Ele fala que um é o semeador e outro é o ceifeiro, e que os discípulos foram enviados para ceifar o que não semeastes. Como é que os comentaristas desdobram essa ideia? Essa parte é fascinante, porque os analistas a interpretam em pelo menos 3 níveis, que se complementam. São como camadas da mesma verdade. O primeiro nível é o histórico, a grande narrativa da salvação. O quadro geral, a longa história. Isso. Comentaristas clássicos como Matthew Henry e também mais modernos como William MacDonald, eles sugerem que os outros que trabalharam, os semeadores, foram os profetas do Antigo Testamento e, mais recentemente, João Batista. Ah, claro. Por séculos, eles prepararam o solo, anunciaram a vinda do Messias, lavraram a terra da expectativa no coração de Israel. Agora Jesus e seus discípulos chegavam como os ceifeiros, para colher os frutos desse longo e paciente trabalho de semeadura. Nossa, isso coloca o ministério deles numa perspectiva de imensa continuidade, né? Exato, não de uma ruptura. Eles não estavam começando do nada. Estavam, na verdade, entrando num trabalho que
que já vinha de séculos. E isso traz um senso de humildade, né? E de privilégio também. Mas aí vem o segundo nível, o contexto imediato, ali em Samaria. Quem semeou e quem colheu naquela tarde específica. Certo. Nesse cenário, Jesus foi o semeador. Em uma única conversa, ele lançou a semente da verdade no coração da mulher. E agora ele estava convidando os discípulos a serem os ceifeiros. Sim, ele estava dizendo, eu acabei de semear, essa multidão está vindo, agora é a vez de vocês, entrem no meu trabalho, participem desta colheita imediata. Era um convite muito prático para eles superarem seus preconceitos e se engajarem com aquelas pessoas. Eles estavam sendo chamados para colher o fruto de uma conversa que eles nem tinham presenciado. Exatamente. O que nos leva ao terceiro nível, que parece ser um princípio universal sobre o trabalho espiritual. Certo. E é aqui que o D.A. Carson aprofunda a análise. Ele ressalta que essa passagem ensina um princípio fundamental sobre a obra de Deus. Ela é sempre colaborativa. Ninguém faz tudo sozinho. Há uma interdependência entre quem planta a semente e quem colhe o fruto. E o versículo 36 é a chave, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. A alegria é compartilhada. Isso é muito poderoso, porque a nossa tendência muitas vezes é querer o crédito por todo o processo, do início ao fim. Pois é. E Jesus está desconstruindo essa mentalidade. A alegria não está no reconhecimento individual, mas no resultado compartilhado. O fruto para a vida eterna. O foco se desloca do meu trabalho para o resultado de Deus. Seja o trabalho invisível e muitas vezes ingrato de semear, ou o trabalho visível e celebrado de colher. Ambos são essenciais e ambos compartilham da alegria final, porque o fruto transcende o esforço de qualquer um. É uma lição profunda sobre cooperação e humildade no serviço. Certo. A gente já explorou o contexto, as metáforas da comida e da colheita e a dinâmica entre semeador e ceifeiro. Agora, como é que a gente pode trazer tudo isso para a prática? Quais são as grandes lições ou aplicações que os comentaristas extraem dessa passagem para nós hoje? Olha, a primeira e mais direta, e que é destacada por praticamente todos, de João Camilo a John MacArthur, é uma redefinição radical de prioridades. A passagem nos confronta com a mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos. O que é a sua comida? O que verdadeiramente te satisfaz, te dá energia? A lição é que a satisfação mais profunda e duradoura não vem do sustento material, Certo. mas de alinhar nossa vontade com a vontade de Deus e participar ativamente da sua obra no mundo. Não se trata de negar as necessidades físicas, mas de colocá-las na devida perspectiva, certo? Perfeitamente. Não é um chamado para negligenciar o corpo ou as responsabilidades, mas é para entender que nossa fonte última de força de propósito é espiritual. É um convite para buscar esse alimento que o mundo não conhece e que se encontra na obediência no serviço. E a imagem dos campos brancos, da colheita urgente. Isso parece ser um chamado à ação muito, muito forte. Sem dúvida. É um chamado à percepção, a um despertar espiritual. A advertência do Hernandes Dias Lopes contra a miopia espiritual é muito atual. A passagem nos desafia a erguer os olhos. A olhar para além. A olhar para além das nossas bolhas, das nossas rotinas, dos nossos preconceitos. Os discípulos viam os samaritanos problemáticos, Jesus via uma colheita pronta. A pergunta para nós é: quem ou o que estamos deixando de ver ao nosso redor porque estamos focados só no nosso próprio caminho, na nossa compra de pão? A prontidão para a colheita espiritual não é uma teoria para o futuro, é uma realidade presente que exige atenção. Isso também me faz pensar na natureza do serviço, o terceiro ponto que você mencionou. A ideia do trabalho compartilhado. Sim, e essa é uma aplicação que traz um grande encorajamento. Fontes como João Calvino e Matthew Henry, eles enfatizam que nós somos parte de uma longa cadeia de serviço. Uma geração constrói sobre o trabalho da anterior. Isso tira um peso, né? Tira um peso enorme dos nossos ombros. Não temos que começar do zero e nem temos que levar tudo até a conclusão final sozinhos. Nossa responsabilidade é sermos fiéis na nossa parte do processo, seja ela semear ou ceifar.
Isso promove unidade em vez de competição e uma alegria mútua no resultado. O foco muda do sucesso individual para a fidelidade coletiva. Exatamente. A glória não está em quem plantou a semente mais importante ou quem colheu o fruto mais visível, mas no fato de que juntos contribuímos para um resultado eterno. A alegria é comunitária e o fruto é para a eternidade. Então, o que eu estou tirando disso tudo é que Jesus, naquela tarde em Samaria, estava tentando reprogramar a visão de mundo dos seus discípulos em tempo real. Ele estava dizendo, parem de olhar para o estômago e olhem para o horizonte. Parem de se guiar pelo calendário agrícola e comecem a se guiar pelo calendário de Deus. Exato. A verdadeira refeição, o verdadeiro banquete, está acontecendo lá fora. E eu convido vocês a participarem. É uma síntese perfeita. A passagem usa metáforas muito simples do cotidiano, comer e colher, para ensinar verdades profundas sobre propósito, satisfação e missão. A mensagem central é essa. A satisfação mais genuína se encontra em fazer a vontade de Deus. Sim. E essa obra, a ceifa, é ao mesmo tempo uma oportunidade presente e urgente, e um esforço colaborativo que atravessa gerações, onde todos que participam, em qualquer etapa, compartilham de uma alegria que dura para sempre. A gente explorou aqui o provérbio dos 4 meses, a conexão vital daquele momento com o testemunho da mulher samaritana, e a incrível dinâmica entre o trabalho do semeador e do ceifeiro, mostrando como essa passagem se aplica em múltiplos níveis, o histórico, o imediato e o universal. E para a gente fechar, talvez a reflexão final venha justamente dessa tensão, sabe? A tensão que os comentaristas apontam entre a visão de Jesus e a dos discípulos. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, não é? Com que frequência as nossas vidas estão totalmente focadas em comprar comida, em resolver o imediato, o material, as urgências do dia a dia, enquanto ao nosso redor, talvez no nosso trabalho, na nossa vizinhança ou até na nossa família, há campos espirituais prontos para a colheita, esperando apenas que alguém erga os olhos para vê-lo.